E aí, você acreditaria se eu dissesse que, muito provavelmente, você já fez um experimento químico bem complexo hoje, antes mesmo de sair de casa? Pois é, a química não está só nos laboratórios, não. Ela está na sua cozinha, no seu banheiro e, como a gente vai ver agora, até na sua xícara de café. E para guiar a gente nessa jornada, vamos a algo que todo mundo conhece: a simples arte de preparar um café. Esse ritual de toda manhã é, na verdade, um verdadeiro laboratório em miniatura, onde vários princípios fundamentais da química aparecem a cada passo. Vamos lá para a nossa primeira parte, a química na sua xícara. A gente vai ver como essa coisa tão simples de misturar pó com água quente é, na verdade, uma dança super complexa da matéria. Então, bora mergulhar nesse processo. Cada passo, desde moer os grãos até ver o café pingando na xícara, esconde conceitos que cientistas geniais levaram séculos para entender. Bora desvendar essa ciência juntos? Para começar, vamos dar uma olhada nos ingredientes. Em química, a gente chama tudo de matéria. Só que olha só, essa matéria não é toda igual não. Ela se divide em duas grandes categorias. E o nosso café, ele é o exemplo perfeito disso. De um lado, a gente tem o que chamamos de substâncias puras. Pensa aí, na água, sempre H2O, ou no açúcar. O que é incrível nelas é que são super consistentes. A água, por exemplo, vai ferver sempre a 100 graus Celsius no nível do mar. É tipo uma regra do universo que não falha, sabe? E essa previsibilidade é a base de tudo na ciência. E do outro lado? Bom, aí a gente tem as misturas, que é exatamente o que acontece quando a gente joga o pó de café na água. O grande lance aqui é que os componentes eles estão só juntos. Não rola uma fusão química, entende? A água continua sendo água e o pó de café continua sendo pó de café. Eles só estão ali dividindo o mesmo espaço. E é aqui que a coisa fica mais legal ainda, porque tem dois tipos de mistura. Imagina a cena. Antes de coar, o que a gente tem é uma bagunça visual, né? O pó sólido boiando ali na água líquida. Isso é o que a gente chama de mistura heterogênea, porque dá para ver as partes diferentes. Mas aí depois de coar, e quem sabe colocar um pouquinho de açúcar e mexer bem, pronto. Tudo fica uniforme. Aí já virou uma mistura homogênea. A gente não consegue mais distinguir o que é o que a olho nu. Beleza, então a gente criou nossa mistura. Mas e agora? Como é que a gente transforma essa água com pó na bebida que a gente quer? A gente precisa separar as coisas, né? O desafio é esse, então. Como a gente separa o pó de café, que é sólido, do líquido gostoso que a gente quer beber? Parece complicado? Que nada. A química tem uma solução super elegante para isso. E a resposta é: filtração. É genial. Pensa no filtro de papel como se fosse um segurança de balada, sabe? Ele só deixa a galera pequena passar, no caso as moléculas de água e de sabor, e barra os penetras, as partículas grandes do pó de café. É uma ideia simples, mas que funciona que é uma beleza. E olha, a filtração é só uma das ferramentas que a química tem. Tem várias outras. A destilação, por exemplo, que separa líquidos que fervem em temperaturas diferentes. Foi um processo super importante para os alquimistas lá atrás e que a gente usa até hoje para fazer de tudo, desde cachaça até a gasolina do nosso carro. Agora vamos para outro conceito-chave que explica por que um navio de aço gigante flutua e uma pedrinha afunda. É a densidade. Basicamente é o quanto de coisa tem espremida num certo espaço. E para a gente entender como a densidade funciona na prática, no mundo real, tem uma pergunta bem curiosa. Você já parou para pensar por que alguns líquidos são vendidos por quilo e outros por litro? Tipo o clorofórmio, que é por massa, e o éter, que é por volume? A resposta, claro, está na densidade. Olha só os números. O clorofórmio é bem pesado para o tamanho dele. Tem 1,4 gramas por centímetro cúbico. É mais denso que a água. Já o éter, ele é levinho, com só 0,8. Na prática, isso quer dizer que 1 litro de clorofórmio pesa bem mais do que 1 litro de éter. E isso explica a regra do comércio. Líquidos que são mais densos que a água, tipo o clorofórmio, geralmente são vendidos por peso. Por quê? Porque um pouquinho dele já pesa bastante, então a balança dá um resultado mais exato. Já para os líquidos mais leves, como o éter, faz mais sentido vender por volume. É mais prático para todo mundo. E esse mesmo princípio da densidade nos leva para um dos lugares mais fantásticos do planeta, o Mar Morto. A água lá tem tanto, mas tanto sal, que ela fica incrivelmente densa. Tão densa que o nosso corpo simplesmente não afunda. A gente boia sem fazer o menor esforço. É a mesma química, a mesma física, só que numa escala, uau, espetacular. Ok, vamos para o nosso último tópico. Agora a gente vai ver como a matéria muda de um estado para o outro. Sólido, líquido, gasoso. Essas mudanças elas estão acontecendo em volta da gente o tempo todo.
Pensa numa cena super comum. Tá aquele dia de calor e você pega um copo com água bem gelada. Em pouco tempo, o copo fica todo suado por fora, né? A pergunta é, de onde vem essa água? Parece uma pergunta boba, mas a resposta é um show de química. Então, a gente tem duas hipóteses. A primeira é que a água está vazando por uns buraquinhos minúsculos no vidro. A segunda é que a água está vindo do ar em volta do copo. E aí, qual o seu palpite? E o vencedor é a hipótese B. Se você chutou essa, parabéns, acertou em cheio. A verdade é que o vidro é um material super sólido. Ele não vaza. A água não está saindo de dentro do copo. Ela está literalmente surgindo do ar. É quase uma mágica da física acontecendo bem na nossa frente. O nome científico para essa mágica é condensação. Funciona assim. O ar em volta da gente está cheio de vapor de água, que a gente não vê. Quando esse vapor encosta na parede gelada do copo, ele esfria, perde energia e vira água líquida de novo. É a mesma coisa que rola no espelho do banheiro depois de um banho quente, sabe? E é o contrário do que acontece quando a gente ferve água. Então, vamos só juntar as peças da nossa jornada com o café. A gente começou com a matéria, viu que ela pode ser uma substância pura ou uma mistura. Vimos que ela existe em diferentes estados. E, por fim, vimos como dá para usar técnicas inteligentes, tipo a filtração, para separar os componentes de tudo isso. Olha que legal! Desde o cheirinho do café de manhã até as gotinhas de água num copo gelado, as regras da química estão sempre ali, trabalhando. É tipo a linguagem silenciosa que comanda o nosso mundo, sabe? Ela está operando nos bastidores, a gente percebendo ou não. Então é isso. Hoje, a sua cozinha foi um laboratório e o seu café foi um belo de um experimento. A pergunta que eu deixo no ar é: qual vai ser o próximo? Porque a ciência ela está em todo lugar. É só a gente olhar com um pouquinho mais de atenção.